dia, terceiro ano. Vamos dar início a mais uma aula de filosofia com o tema Os Constituintes do Campo Ético. E hoje nós vamos trabalhar ética e violência. E para iniciarmos, é importante você saber que o nosso objetivo é ajudar na compreensão do que é violência real e a compreensão do que é ética como liberdade. O que será que tem a ver ética e violência? Já pararam para pensar? Então, uma breve definição da ética. Tá, ET e mores no plural, que significa costumes e modo de agir de uma sociedade. Ethos no singular, que significa caráter ou temperamento individual, que deve ser educado para os valores sociais. A filosofia ética é a parte da filosofia que se dedica à análise dos valores e das condutas humanas. A filosofia ética, ela vai tentar encontrar respostas para as perguntas: qual é a origem desses valores, dessa conduta? Qual é o fundamento e a finalidade da conduta e dos valores da humanidade? Bem como também tenta definir quem é o agente ético dentro dessa perspectiva. Hoje em nossa sociedade, queridos alunos, nós falamos muito sobre a crise dos valores e falamos também sobre a necessidade de um retorno à ética. E a gente fala isso como se a ética fosse uma coisa que se ganha, que se guarda, que se perde, que se acha. Mas é necessário deixar claro que a ética é uma ação intersubjetiva, consciente e livre, que se faz à medida que agimos e que existe somente por nossas ações nela. Embora que no plural a palavra ética ela signifique costume, modo de agir de uma sociedade, mas no singular essa palavra ethos, ou ética, é o caráter, o temperamento individual que deve ser educado para os valores da sociedade. Então, nós podemos dizer que nós vamos estudar na filosofia uma parte da filosofia que se dedica ao estudo referente ao caráter, à conduta dos indivíduos. E por isso que ela se volta para para fazer essa análise dos valores dentro dessa sociedade, para tentar compreender a conduta individual dos seres humanos e também coletiva. Aí é necessário você compreender que toda moral é normativa, porque toda moral cabe a ela a tarefa de inculcar nos indivíduos os padrões de conduta, os costumes, os valores dessa sociedade em que a gente vive. Mas nem toda ética ela precisa ser normativa. O que seria uma ética normativa? É uma ética que diz respeito aos deveres e obrigações de um ser humano, de uma pessoa, dentro desta sociedade. A exemplo disso é o filósofo Kant, pois, segundo ele, uma ética não normativa é uma ética que estuda as ações, as paixões em vista da felicidade e que toma como critério as relações entre a razão, a vontade, no exercício da liberdade como expressão da natureza singular do indivíduo ético, que aspira pela felicidade. No caso, nesse sentido, o indivíduo só é feliz se ele for ético. Porém, independente dela ser normativa ou não normativa, é importante lembrarmos que não existe uma ética sem fundamentos na ação dos valores. Sobre essa perspectiva geral, nós podemos dizer que uma ética procura definir, antes de mais nada, a figura do agente e de suas ações e o conjunto das noções que são os valores, que de certa forma balizam de uma ação que se considere ética.
Nesse sentido, o agente ético, ou seja, o sujeito praticante das ações, ele é um sujeito racional e consciente e sabe exatamente o que faz, como faz e o que não faz. Ou seja, ele é um ser livre que decide e escolhe o que faz como um ser responsável, que responde pelas suas ações. Mas o que esse conjunto de valores tem a ver com a violência? Pronto, vamos definir o que é violência. Existem diversos tipos de violência. A violência ela é percebida como um exercício da força física, da coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a si, contrário aos seus interesses, desejos, contrário ao seu corpo, à sua consciência, causando-lhe danos profundos e irreparáveis, como a morte, a loucura, a autoagressão ou a agressão aos outros. Então, a violência, ela é violência da integridade física, psíquica, da dignidade humana de alguém. E o que isso tem a ver com a ética? Totalmente contrário à violência, a ética ela pode ser vista como um conjunto de ideias e ações morais que conduzem as pessoas ao caminho correto. Assim, por exemplo, uma pessoa que não é ética, ela tende a ser violenta. Com isso, vale salientar que a violência não se restringe apenas à violência física, mas também à violência verbal, mental. Então, o que eu posso dizer para você hoje? Toda vez que sobrar violência, esta não é nada mais do que a ausência da ética. Quando existe a ausência da ética, existe violência. Portanto, a ética, ela é oposta à violência. A violência, ela se opõe à ética porque ela trata os seres racionais, sensíveis, dotados de linguagem, de liberdade, como se fossem coisas. Como se fossem seres irracionais, insensíveis, inertes ou passivos. Bom, meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham entendido aí por que a violência ela se opõe à ética. Qualquer dúvida relacionada ao conteúdo, você pode estar entrando em contato comigo, tá? Um forte abraço e boa sorte!